Estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis, outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, fatos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. Olá, eu sou o Pedro, tenho um gato e sou e serei. Coração, coração sem dono. Eu sou a Catarina e tenho 2 pernas e 2 braços. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba! Olé. E bem-vindos ao nosso terceiro capítulo. Hoje começa a Catarina. Então, Catarina, go for it, dá-lhe. Bora lá! Então, esta semana eu trago-vos aqui o caso de um cabo e 10 crimes. Portanto, para vos fazer aqui só uma pequena introdução, vou-vos falar do Cabo Costa. António Costa, e não é o nosso ex-primeiro-ministro. Atenção. António Costa, uma outra besta qualquer, nasceu em 1953 em Santa Combadão, Viseu. Concluiu os estudos, ingressou na GNR como cabo militar, teve este posto durante 25 anos até se reformar. Era uma pessoa muito bem vista socialmente, ou seja, ele era conhecido por todos, era uma aldeia muito pequena, portanto é mesmo aquela coisa de tu dás um peido e toda a gente ouviu, sim. né? Não era conhecido só pela profissão, mas também porque era muito envolvido nas atividades sociais e principalmente religiosas da zona. Ora, dia 24 de maio de 2005, o António estava lá no carrinho dele, perto de casa, quando viu a Isabel. A Isabel era uma miúda de 17 anos. Pronto. Parou o carro, conversou com ela e ofereceu-lhe boleia para casa. Dentro do carro, o António perguntou à Isabel quando é que a Isabel ia pagar os 25 euros que ele lhe tinha emprestado dias antes. Ao que a Isabel respondeu que, como não conseguia pagar, estava disposta a ter relações sexuais com ele. Ok. Exato. Este homem, portanto, o Costa, imediatamente aceitou, conduziu até à mata mais próxima, baixou os bancos de trás do carro e instalaram-se ali os dois na bagageira. Depois do ato, a Isabel teve a brilhante ideia de lhe dizer: vou fazer queixa à GNR por violação. Vamos admitir que a criança aqui também não teve bem, né? Exato. Mas pronto. Ele ficou extremamente irritado, né, com esta ameaça, começou ali numa discussão e não sei o quê, e entretanto, isto dentro do carro, ele empurrou-a. Mas empurrou-a de tal maneira que ela mandou uma cabeçada a algures que começou automaticamente a sangrar e a espumar da boca. Hostia. Ou seja, aquilo foi mesmo uma pancada tipo... Sim, bem foi sério. crítico, foi crítico. Ora, esta senhora besta, em vez de socorrer a miúda, o que é que fez? Decidiu apertar-lhe o pescoço e sufocá-la e largá-la até à morte, né? Ora, como ele tinha uma casa de férias na Figueira da Foz, conhecia muito bem a zona, achou que era o lugar perfeito para se desfazer do corpo. Então parou em casa, pegou 2 sacos de sarapilheira e fio de nylon. Sacos de sarapilheira é aqueles tipo rede, sabes? Sim. Pronto. Sim. Pronto. Tipo da ração dos porcos, essas Exato. coisas assim. Perdão. Então, lá foi ele buscar os sacos, o saco de nylon, enfiou a miúda na bagageira, foi até à Figueira da Foz, meteu o corpo dentro dos 2 sacos, com pedras lá para dentro para fazer peso, tipo, pegou umas pedras ali da área, enrolou o saco, foi até ao alto da falésia, na Figueira, e lançou o corpo. Voltou para casa ao fim do dia, como se nada se passasse, como tipo um dia normalíssimo. Ora, o corpo da Isabel deu à costa dia 31 de maio, ou seja, 10 dias depois do crime. Foi encontrado por um pescador. E segundo o resultado da autópsia, foi detectado material nas vias respiratórias. Ou seja... Como? Quando ela foi atirada à água, ela não estava morta. Oh my God. Ou seja, ela não morreu da pancada, ela não morreu dele a ter sufocado, ela morreu afogada. Afogada, uau. Completamente atada dentro de um saco que tinha pedras de cimento lá dentro. Pronto.
É importante aqui referir que não houve investigação deste caso, não houve uma investigação propriamente dita. Era uma miúda de 17 anos que tinha família em França, que viajava várias vezes para a França, então simplesmente toda a gente assumiu que a miúda tinha fugido para a França. Ok. Soube-se depois que, muito tempo depois do pescador ter encontrado o corpo dela, soube-se desta situação dela ter oferecido sexo ao António para pagar os 25 euros, e a família, de tão envergonhada, dizia a toda a gente que ela ligava de França a dizer que estava tudo bem. Ou seja, nem eles... Imagina, de todos os artigos que eu li, de todas as reportagens que eu vi, toda a pesquisa feita, aquilo que dá a entender é que a família da Isabel estava tipo nem aí se ela estava desaparecida ou não. Exato, ok. Sim, a vergonha era maior do que realmente saber se ela estava bem ou não. Exatamente. E imagina, o próximo crime aconteceu 6 meses depois. Ou seja, durante 6 meses ninguém quis saber da Isabel. Ok? Dia 14 de outubro de 2005, 6 meses depois, o António andava lá no quintal da casa dele quando viu a Mariana, de 18 anos, a passear, meteu conversa com ela e convidou a Isabel a visitar um barracão que ele tinha, tipo, numa ruazinha. A Mariana. Exato, ok. Exato, portanto a Isabel e a Mariana. Ok. Disse para, pronto, tenho uma coisa para te mostrar no meu barracão. E ela, pronto, conhecendo a pessoa, né, não achou mal nenhum, foi. Claro. Quando chegaram, ou seja, andaram tipo o caminho normal e depois entraram num caminho de terra batida. Quando chegaram mesmo dentro do barracão, o António disse-lhe quais eram as intenções. Tu és muito bonita e dá cá uma beijoca, não sei o quê. Ela não achou piada, começou a gritar, a chamar-lhe nomes, a dizer que ia contar a toda a gente e que ia fazer queixa à GNR. E ele, como não gostou de ser rejeitado, agarrou-a e forçou-se nela. A Mariana lá se continuou a debater, mas ele não vai de modos e bota-lhe assim o braço no pescoço e sufoca a miúda, mas desta vez matou-a mesmo. Ou seja, a primeira vez foi sem querer, mas ganhou gosto por isso e viu que era fácil. Ok. Parece maravilhoso. Que sim. Yeah. Parece que sim. Entretanto, lá está, foi buscar o carro, foi buscar os sacos de sarapilheira, o fio de nylon, e desta vez foi até à barragem do Coiço, em Penacova. Portanto, parou o carro debaixo da ponte do IP3, junto a uma ribeira, onde é água doce e as águas são mais profundas. Então ele achou que o corpo não ia emergir, não é? Ora, dia 1 de junho, partes do corpo, e ouve-te bem como é que este corpo foi encontrado. Partes do corpo foram encontradas junto às grelhas das turbinas de uma central de energia que havia ali. Ou seja, as turbinas... Não. Não? Oh. Foi descoberto só partes do corpo porque estava lá um senhor a trabalhar com uma máquina de limpeza e era uma máquina tipo garra. Ou seja, conforme foi agarrar o lixo, apanhou uma parte do corpo da Mariana. E isto foi, portanto, foi ainda um tempo depois, o corpo da Mariana estava em grande decomposição. Ok? Claro. Portanto, quando a garra foi e apanhou, aquilo desfez um bocado. A 14 metros de profundidade, atenção. Esta limpeza, esta garra foi buscar o corpo a 14 metros. Claro, bem lá abaixo. Exatamente. Nesta investigação, ou seja, aqui já houve uma investigação um bocadinho mais coisa, mas mesmo assim não deu em nada, porque surgiu o rumor que a Mariana tinha ido para o Brasil com gente da sua religião. O tio da Mariana mais tarde até acredita, diz que foi o António a começar este rumor. Ou seja, ninguém suspeitou que este caso de desaparecimento tinha a ver com o desaparecimento da Isabel. Claro. Porque toda a gente achava que a Isabel estava em França. Exato. Porque era o que os pais dela diziam também, né? Quando claramente há aqui um modus operandi, que é exatamente, matar, há um padrão. Água. Exato. Existe um padrão, não é? Só que lá está... olha, não sei. Ora, 7 meses depois, dia 8 de maio de 2006, a Joana, de 17 anos, que é vizinha do António, ou seja, os pais são tipo super amigos,
daqueles que fazem jantares em casa uns dos outros, têm tipo uma estima muito grande pelo António, estás a ver? Sim. A miúda saiu da escola, ia sempre a pé para casa, e para ir para casa passava pela casa do António, e lá está o António estando no quintal, meteu conversa com ela e deu-lhe a mesma conversa que deu à Mariana, que é: vamos ali ao barracão, tenho uma coisa para te mostrar. Ainda no caminho de terra batida, antes de chegarem ao barracão, o António atirou-se para cima da Joana a pedir-lhe beijos e coisas assim, porque és muito bonita, blá blá blá. Meu Deus, desculpa. E pronto, ela começou a gritar, a dizer: mas o quê? Mas tu és casado e eu vou contar aos meus pais e vou fazer queixa e tu és maluco e és amigo da família e não sei o quê. Mais uma vez ele tentou forçar-se a ela. Esta foi mais feisty. Tipo, ela tinha saído da escola, ou seja, vinha com a mochila, atirou-lhe com a mochila na cara, arranhou-lhe os braços, arranhou-lhe as mãos. Esta deu luta, estás a ver? Mas pronto, ele veio lá com o mata-leão e sufocou a miúda até à morte outra vez. Mais uma vez vai a casa buscar os sacos, buscar o fio, mete o corpo na bagageira, que desta vez deixou rastros de sangue no carro. Ok. É o que vale, foi o que valeu. Meteu, pronto, foi outra vez para a barragem do Coiço, onde largou a Mariana, enfiou pedras lá para dentro, mandou o saco. O corpo da Joana foi encontrado a 24 de junho, ou seja, mais ou menos 2 semanas depois. Porquê? Porque aqui, o caso da Joana, a relação da Joana com a família era completamente diferente. A miúda não passava um dia sem ligar à mãe, sem falar com os irmãos mais velhos, então eles deram pela falta dela logo. E o que é que fizeram? Foram diretamente à PJ de Coimbra, que invadiu completamente a aldeia, aquela vila lá onde eles viviam, e, investigando, conseguiu perceber que os 3 casos estavam ligados. Ok? Entretanto, lá no meio da investigação ligaram tudo ao António. O António confessou tudo à PJ e confessou tudo até a um juiz de instrução. Ok. Que ele era o responsável por tudo, pelas mortes. Ele deu detalhes do destino dos corpos e do que fez a tudo. E o que é que esta besta extremamente inteligente se lembra um tempo mais tarde? Tentou mudar a estratégia. Então, declarou-se inocente. E tentou acusar o tio da Mariana, da segunda vítima, o Rogério. Tipo do nada, ok. Do nada, só porque sim. Ora, enquanto ele estava preso em Santarém, deu uma entrevista exclusiva à RTP, o António. E então ele nega todos os crimes e justifica porque é que confessou os crimes ao início. Então ele disse exatamente assim: eu confessei para proteger a minha família. Fui ameaçado com uma arma encostada à barriga. Foi o tio da Mariana, o Rogério, que assassinou as 3 jovens. Ou seja, o António ainda alegou que eu descobri que o Rogério era o assassino, eu obriguei-o a confessar os crimes, obriguei-o a dar-me detalhes, né? Que era para poder justificar ter os detalhes no depoimento dele, né? Campeão. Exato. Também ninguém quer espertalhar. Yeah. Diz que só confessou os crimes depois de 8 horas de interrogação porque foi torturado e coagido com uma arma, para dizer a verdade, ou seja, que os agentes que o interrogaram lhe apontaram uma arma para ele admitir. Né? Claro, claro, obviamente. Exato. Sim, exato, mais ou menos. Ok. Seguindo. Diz que os sacos de sarapilheira foi o tio da Mariana que lhes pediu para ir apanhar pinhas, e a mulher do António confirma, porque a mulher do António acha que o António é inocente. Claro, obviamente. Diz que no dia em que a Joana desapareceu, emprestou o carro ao tio da Mariana, ao Rogério. Admitiu também ter tido relações com a Isabel, a primeira vítima, e ter sim falado com as outras 2 vítimas, mas que nunca as viu nos dias em que foram mortas. E a parte engraçada aqui é que é estúpido, ele é estúpido porque o tribunal tem acesso a conversas telefónicas dele com a mulher. Yes! A dizer coisas do tipo: eu só as queria beijar e não sei o que é que aconteceu. Vivam as escutas telefónicas forever. Yes, forever, yes.
Tirem prints de tudo. Está aqui um conselho de amiga. Tirem prints de tudo. Tirem prints, Eu exato. sei do que eu falo. Print é prova. Adoro. Ela sabe, amiga. Sabe. Exato. Portanto, numa outra chamada, ele inclusive disse: matei-as, mas não as violei. Estas chamadas foram ouvidas em tribunal e a esposa do António relata em tribunal: eu não me lembro nada destas conversas. Claro. Então calma, o meu marido negro. diz-me ao telefone: olha, sim senhor, eu matei-a, eu só as queria beijar, mas não sei o que é que aconteceu, mas eu não me lembro. Opa, vamos ter Vamos ver aqui o jogo, a tentativa de jogo de ridícula do António, porque numa das sessões do tribunal, o irmão do António admitiu que, numa vez que o foi a visitar à prisão, o António deu-lhe um bilhete e o irmão do António meteu esse bilhete no bolso, que desapareceu do bolso das calças, mas apareceu magicamente na polícia judiciária via postal. Ok. Boa. Ou seja, este bilhete agora faz parte do caso, né? É uma prova em tribunal. O irmão diz que, como o bilhete lhe caiu do bolso, não sabe o que estava escrito no bilhete, mas foi dizer em tribunal exatamente o que estava escrito no bilhete. Adoro que é toda uma família muito inteligente. Opa, exato. Portanto, aqui QIs altíssimos, né? Totalmente. Então, o bilhete dizia assim: vais dizer que me viste no quintal a sachar às 13h25 do dia 8 de maio, que foi o dia em que desapareceu a Joana, a terceira vítima, e que me disseste adeus. Vais dizer que viste várias vezes o Rogério, o tio da Mariana, claro, a falar comigo e com o meu filho, mas que não te lembras muito bem das datas. Olha que os advogados são muito persistentes. Mantém a calma e não retires uma vírgula àquilo que dizes. Adoro. E a parte que eu mais adoro é que daquilo que eu vi, um dos advogados leu isto assim, tipo, ironicamente. Agora imagina um advogado em tribunal. Os advogados são muito persistentes. Eu adorava assistir. Ou seja, o testemunho do irmão foi completamente desvalorizado, não é? Claro. E o que é que aqui se lembra o Sr. Dr. António? Pediu uma avaliação psiquiátrica. Bateu-se de maluco, né? Porque tem problemas e tal, e coisa. O primeiro exame de psiquiatria forense foi muito vago, por isso a juíza pediu um segundo. E este segundo conclui que António não padece de doença mental no sentido escrito e rigoroso do termo. Não se apuram razões de natureza psiquiátrica que permitam excluir ou atenuar imputabilidade do arguido, etc. Ou seja, o António vai preso, obviamente. A pena máxima nesta merda deste país é 25 anos, portanto vai preso, pena máxima de 25 anos. Mas foi acusado de 10 crimes. 10 crimes. Portanto, concluindo aqui o meu caso, ok? A Anitta foi acusada de 3 homicídios qualificados, 3 ocultações e 1 profanação de cadáver, 2 crimes de coação sexual na forma tentada e 1 denúncia caluniosa, ou seja, de tentar acusar injustamente o tio da Mariana. Ou seja, que todas essas condenas deram 25 anos. Yeah. What the fuck? Ok. Estás a ver? Ou seja, nesta merda toda, no meio desta brincadeira toda, só 25 anos. Ou seja, isto foi em 2006. Exato. Certo? Ou seja, ele daqui a pouco tempo está cá fora outra vez. Oh my god. Claro, porque vão fazer 20 anos daqui a nada, um bocadinho mais. Ou seja, horroroso. Mas de todas as formas, foi preso. Foi. Yes. Foi preso. Graças a Deus foi preso. A Anitta foi presa. E pronto, e assim concluo o meu caso, que admito que foi assim um bocado... É assim, verdade seja dita, a gente nunca fala de casos fáceis, não é? Exato.
É sempre difícil, não é? Mas pá, eram miúdas muito novas, 17 anos e 18 anos, tipo... Cara, obviamente, e mortes horríveis, obviamente. Exato. É... Pronto, Nada. Pedro, eu agora estou extremamente curiosa para saber a tua parte, porque tu hoje vais ser um cabrãozinho para a gente todos, né? Eu vou ser um bocadinho cabrãozinho e ando a picar a Catarina com isto, tipo, a semana inteira, do Yes! tipo, este caso. Não, Pronto, vocês não têm ideia, ele está-me a matar. Ele está-me a exato. matar. É, vou então dizer, o meu caso chama-se Um Bar, Um Filho e vou dar seguimento à narração. Estamos na quarta-feira, 28 de maio de 2003. Esta história começa no bar gótico de Sabadell, uma cidade dentro da província de Barcelona. Atualmente já não existe, mas em 2003 o Gótico era um dos locais de entretenimento noturno que se podia encontrar na zona hermética de Sabadell. Os proprietários deste bar são David e o seu pai Ramon. Ok? Vocês vão ouvir estes nomes 30 mil vezes, porque eu fiz questão de escrevê-los 30 mil vezes porque há aqui uma confusão. Pronto. Ok. O David tem 27 anos e já há 4 anos que ele leva a gestão do bar, completamente sozinho, e o pai leva outros negócios à parte do Gótico. Tem uns quantos estabelecimentos em Sant Quirze del Vallès, que é uma cidade ao lado de Sabadell, ok? Parece que este senhor ganha bem a vida, o pai dele. Ok. Então, Ramon, o pai, sempre pagou a renda ao filho, dava-lhe dinheiro e a mãe do David sempre lhe dizia que tinha que deixar o filho voar e aprender a viver por ele mesmo. E então, daqui nasce a ideia do bar gótico. O David propõe ao pai abrir o bar e ao pai pareceu-lhe uma boa ideia. Desculpa. O bar então foi montado pelo pai para que o David tivesse o seu negócio e vivesse daquilo, ok? Era um bar musical aberto de quinta a sábado. Ou seja, é o bar típico quando tu vais tomar um copo e está a dar música e pronto, já está. Os pais do David estão separados desde que ele era um bebê, mas ele cresceu realmente a conviver com os dois pais por partes separadas, ok? Ou seja, tinham uma boa relação, os pais. Boa. Um dia, o David, já com 27 anos, comenta à mãe Carmen, que vai afastar-se do pai e dos seus negócios. O plano é o David ficar com o bar gótico e seguir a sua vida e não se meter em mais negócios do pai. Exato. Ser independente. Claro, né? exato. Sendo que o bar abre de quinta a sábado, na quarta-feira, dia 28 de março, o bar está fechado. Ok? Às 2h50 da manhã, o Sentinela recebe uma chamada de um primo do David a pedir que a polícia fosse ao gótico porque algo estranho estava a acontecer ali. Este primo explica que estava com o seu tio Ramon, ou seja, o pai do David. O pai do David? Exato, a ver TV em casa, tipo chill, a ver TV. Atividade super fantástica para tio e sobrinho. E que o seu tio recebeu uma chamada anónima a dizer que se queria ver o seu filho que fosse ao bar. E que assim que eles receberam a chamada foram os dois em direção ao bar, mas que ao chegar ali não se podia entrar porque as portas estavam fechadas e com silicone nas juntas das portas. Ou seja, que não se podiam abrir mesmo. Ok? Então a polícia enviou uma patrulha e comprovaram que realmente as portas estavam fechadas e seladas com silicone. Chamaram os bombeiros para abrir as portas à força. Ok? Pronto. Estando as portas abertas, a polícia entra enquanto o pai, Ramon, e o primo preferem ficar fora. Está tudo escuro no bar, não há luzes acendidas e as janelas também não deixam entrar qualquer tipo de luz. Ok? A polícia procede a fazer uma investigação ocular do local com lanternas e descobre o cadáver do David, mais ou menos por trás da barra do bar, e podem comprovar facilmente que a morte foi ocasionada por um tiro que lhe deram na parte de trás da cabeça. Sim. O corpo do David estava tipo debaixo de uma cabine de DJ e deram-lhe esse tiro quando ele estava possivelmente agachado a desmontar alguns cabos ou alguma coisa do som. Ou seja, ele nem deu conta Não. que veio... Ai. Ele nem deu conta que vinha um tiro a sair, ou seja, o cartucho da bala também estava visível ali, em cima de um pano. Faço aqui um ênfase na palavra um pano, ok? Que estava ao lado no balcão do bar, ou seja, está o balcão do bar e logo ao lado estava a cabine do DJ.
Também estavam ali 2 copos de Coca-Cola, um deles praticamente cheio e as 2 garrafas vazias correspondentes. Não havia nenhum sinal de violência. Ok? A polícia foi para acender as luzes e deu-se conta de que, para acender as luzes do quadro da luz do bar, era necessário conhecer o bar realmente muito bem para poder encontrar o quadro da luz. Continuando a analisar o espaço, a polícia tem claro que fosse quem fosse que tivesse cometido este crime, tinha que conhecer muito bem o bar e tinha que ser alguém conhecido do David. Exato. Era óbvio também que, como o David estava a tentar ligar uns cabos, ou seja, o que fosse ali, debaixo da mesa de DJ, era necessário que a luz estivesse acendida quando ele estava a fazer isso, para poder Exato. ver. Então, era óbvio que esta pessoa que cometeu o crime apagou as luzes, saiu do estabelecimento, fechou as portas, meteu silicone em todas as portas, ok? Nossa Sim, senhora. teve trabalhinho. Outro sinal é que a caixa registradora estava completamente intacta, com o dinheiro ali, e tudo isto mostrava que o homicídio tinha que ser perpetrado por alguém muito, muito próximo ao David. Muito próximo, exato. No local, o pai e o primo do David, que já sabem desta má notícia, não fazem sequer nenhuma tentativa de entrar no bar. Ficam na rua. Deixam que a polícia faça o trabalho deles tranquilos e sem problema nenhum. Depois de um tempo, os investigadores saem do bar e querem falar com eles para saber como é que foi esta história da chamada anónima. O pai do David, Ramon, diz que recebeu a chamada enquanto estava em casa com o seu sobrinho David a ver a televisão e que lhe disseram que se queres ver o teu filho David, vem ao Gothic, e foram diretos ao bar. Sim, o primo também se chama David. Eu estou a ver a tua cara. Sim. Então, a partir de agora vão escutar muito a dizer David filho e David sobrinho. E David... Ok? Que é para a gente aqui, pronto, diferenciar. O Ramon mostrou à polícia os registros das chamadas no telemóvel. Lembremos que isto é 2003. Então, a informação que havia nos telemóveis não era tão extensa como a que temos hoje. Exato. Né? Mas ele mostrou o registro. O agente da polícia, ao ver o registro da chamada, deu-se conta de um detalhe muito importante. Aquela chamada tinha a data do dia 1 de janeiro de 2003. Lembremos que este caso tinha acontecido no dia 28 de maio de 2003. Ok? Então, este agente, ao estranhar isto, comentou com os investigadores de homicídios que tinha visto isto. Ok? A polícia queria ver este registro da chamada, ao que o Ramon respondeu que tinha ficado sem bateria e que não ia ser possível mostrar o registro das chamadas. Mas quando carregasse a bateria do telemóvel, já passava pela esquadra da polícia para mostrar. Yes. Exato. Claro. Também comentou que, tendo em conta as circunstâncias, o pai do David está bastante tranquilo. Mas claro, atenção, aqui também não toda a gente reage da mesma forma à morte. Ok? Exato. Há pessoas que entram em choque e não têm reação nenhuma, e há pessoas Exato. que choram até morrer. Pronto. Exatamente. Então podia ser super válido que ele tivesse assim. Os investigadores perguntam quando é que foi a última vez que ele viu o filho. Ao que ele responde que foi ao Bar Gothic nesse mesmo dia, à 1 da tarde, e que não sabia se o David se ia encontrar com alguém nesse dia. Não sabia. Também diz à polícia que o filho tinha muitos inimigos, por temas de drogas, a venda de um carro, uma relação com uma famosa, incluso dá nomes e sobrenomes dessas pessoas. Ou seja, ela aponta mesmo o dedo. São estas pessoas. Entretanto, diz aos polícias que se encontrava em choque, que necessitava descansar e que não estava para interrogatórios nesse momento. Exato. E a polícia realmente também não queria fazer interrogatórios nesse momento porque as coisas não ficam registadas. Então, claro, a polícia disse-lhe que no dia a seguir, por favor, passasse pela esquadra da polícia para falarem e que também queria... depoimento. Claro, exatamente, ficar registado e que eles também queriam ver o apartamento do David para poder descartar coisas ou haver novas provas ou saber o que é que tinha acontecido. A atitude do David primo era definida pela polícia, tal e qual, pouco colaboradora, e se falava era para seguir a linha de relato do tio Ramon. Em relação ao Ramon, a polícia diz... a polícia, ou seja, entre eles dizem... Olha, este tipo não está a dar boas vibes. Não me cheira. Vamos meter alguém a seguir ele para todo o lado. Então os investigadores não suspeitam que ele seja o assassino. Mas veem que ele
não é água cristalina. Não bate a bota que a perdigota. Exato, obviamente. A primeira coisa que faz o Ramon não é ir descansar, senão ir à casa do filho, David. Ok? E depois, à hora da abertura do El Corte Inglés, pela manhã, o Ramon vai ao departamento de telefonia do centro comercial e sai dali sem comprar nada. Do Corte Inglês, vai à esquadra da polícia porque sabe que eles estão à espera dele. Então tinha que ir. Nessa primeira declaração, atenção, primeira declaração, Ramon volta a insistir na vida desordenada do filho. Muitos inimigos, que era toxicodependente, que vendia droga, etc. Pronto. Contradizendo o que disse na noite anterior, também diz agora que o seu filho, sim, ia encontrar-se com alguém, não sabe quem, entre as 14h15 e 14h30. Ok? Vamos manter-nos com esta hora aqui, 14h15, 14h30. Ok. E que ele tinha ido embora do bar sobre as 13 horas, sobre a 1 da tarde. Que ele não tem as chaves do bar do Gótico e que o bar estava em vias de ser trespassado, não sabe a quem. Também. Os investigadores, claro, estranharam tudo o que este senhor disse. Ok? Para ajudar um bocado ao caso, ele não mostra o telemóvel nem a tal chamada. Ok? Depois, para ajudar a isso também, sendo que o bar é propriedade dos dois, como é que ele não tem uma chave? Exato. Well, os investigadores vão ao apartamento de David Filho e encontram uma pequena quantidade de droga insignificante, tipo consumo próprio, aquilo nem sequer levava ninguém à prisão, e um consolador. E um quê? Consolador. Um vibrador, filha. Ah, ok. Claro. Então, ok, tá. Exato. Nunca tinha ouvido essa expressão, desculpa. Peço desculpa. Muito espanhol. Mas fiquemos com estas duas coisas na cabeça também. Pequena quantidade de droga e um vibrador. Ok. Inspecionam o carro do David e encontram uma pequena bolsinha de cocaína também. Outra vez, nada por aí além. Não. Okay. A mãe do David, Carmen, é então avisada pelo pai, Ramon, que o David tinha morrido. Encontraram-se no apartamento do David e enquanto o Ramon dava esta notícia à Carmen, o primo do David estava ali tipo a comer um prato de arroz. Assim tal qual. Eu ouvi esta senhora a falar e ela diz, era tipo flipante. Alguém está-me a dizer que o meu filho acaba de morrer e tenho um banano ali a comer um prato de arroz, como se não se passasse nada. Foi eu. Bueno. O Ramon pede à Carmen o telemóvel do David porque diz que o seu não está a funcionar bem. E claro, a Carmen estava tão desorientada com tudo pois que claro. tinha acabado de dizer que o filho tinha morrido e deu-lhe o telemóvel do David. David Filho. A mãe do David vai no dia seguinte à esquadra sem que o Ramon saiba e ao chegar os polícias acham muito estranho que ela esteja ali e ela não entende porquê. Ok? E então explicam-lhe que o Ramon tinha dito que a mãe do David tinha ido embora desde que ele era muito pequeno e não tinha contato com ele. Ou seja, para que é que tu vais inventar uma coisa que é obviamente muito fácil de ver? Exato. Os investigadores ao ver que a quantidade de droga não era importante e que não havia movimentos de dinheiro nas contas do David de grande importância também, descartam completamente que ele seja tanto toxicodependente como traficante de drogas. Nenhuma coisa nem outra. Não bate certo, Claro. Ainda assim a mãe do David não quer acreditar nisto, até que uma amiga do David, que lhe foi dar os pésames, disse que estava um dia na casa do David e que veio o pai dele com um bloco grande de haxixe e partiu o bloco pela metade e deu metade ao David. Ou seja, o pai do David dava droga ao David. Ou seja, ele é que era o dealer, portanto. Claro, ou seja, queres ganhar o carinho do teu filho, dá-lhe droga. Assim, diretamente. A autópsia revela que a morte do David aconteceu entre as 14h15 e 14h45, no dia 27 de maio. Lembramos o que disse o Ramon, não? Que ele ia encontrar-se com alguém, não sabe quem, entre as 14h15 e as 14h30. Na quinta-feira, quando já faz mais de 24 horas que se encontrou o cadáver do David, o Ramon volta ao departamento de telefonia do El Corte Inglês e os agentes nesta altura entram também depois dele e perguntam no departamento de telefonia que passa. Exato. Sabes?
e descobrem que o Ramon sim comprou um outro telemóvel desta vez. Os investigadores também chegam à conclusão de que não havia câmaras de vigilância nenhumas na zona do bar Gothic que pudessem detectar quem entrou ou saiu do bar, ok? Então, sendo assim, eles decidem começar a interrogar pessoas ali, na zona. Exato. Um senhor que tinha uma oficina de mecânico perto do Gothic, do bar Gothic, e que conhecia o Ramon perfeitamente, ok? Disse que estava completamente seguro de ver o Ramon sair do bar e baixar a persiana do local às 14h30. Lembramos das horas outra vez, não? Pronto. Os investigadores interrogam todos os inimigos de David Exato. que o Ramon referiu. Grande parte foram todos descartados, logo, de momento. Alguns amigos do David também foram voluntariamente à esquadra, ok, a dizer eu quero prestar declaração, para dizer que o pai do David está a contar coisas que não são de verdade de todo. Que o David, para começar, era uma boa pessoa, não se metia com ninguém, não se Tinha metia bons em problemas. amigos, graças a Deus. Exato, ou seja, eles foram ali para dizer o David não é assim, o David é um rapaz bem, estás a perceber? Yeah. Pronto. Uma das pessoas interrogadas foi um tal Francisco, amigo do pai e amigo do filho. E o Francisco diz à polícia que o Ramon tinha uma pistola. E ele sabe disto porque foi o Ramon que lhe pediu uma pistola 2 semanas antes do crime. Do tipo, olha, tu sabes onde é que eu posso conseguir uma pistola? Ok? Pronto. Então, por causa disto, eles chamam o Ramon a declarar outra vez. Exato. O Ramon, o que é que ele faz? Nega ter a pistola e diz, agora é que eu vou contar a verdade. Ok? E refere que o seu filho estava ameaçado por 2 pessoas de raça cigana chamadas Henrique e Juan. Ok? Que eles tinham ido ao Gothic e ameaçaram o David filho e o pai Ramon e que realizaram uns disparos ali com a pistola para ameaçar e que concretamente um deles tinha atingido o tubo da máquina de lavar louça. A polícia vai e comprova que há um tiro no tubo da máquina de lavar louça. Volta a declarar este tal Francisco que disse que o Ramon tinha a pistola, ok? E diz, o Ramon tinha conseguido uma pistola, não sabe ele onde, nem como, e que tinham estado eles os 3 no bar Gothic e que o Ramon tinha tido um acidente e disparou sem querer e deu no tubo de uma máquina. Yes! Aqui já começamos a encaixar peças bastante facilmente. 2 mais 2 é igual a 4. Exato. Numa terceira declaração, o Ramon diz que o seu filho tinha uma dívida de 42.000 euros com os tais Henrique e Juan por meio quilo de cocaína. Pronto. Também sendo perguntado como estava o bar, do tipo, oh Ramon, como é que estava o bar quando tu foste embora à 1h da tarde? Ele descreveu perfeitamente como estavam colocados os copos da Coca-Cola e as garrafas no balcão. Ou seja, não tinha mudado nada desde que ele saiu do bar à 1h da tarde, segundo ele, até que os polícias encontraram o cadáver do David. Ok, pronto. Os agentes também entendem que o Ramon sabia bem onde é que estava o quadro da luz, que era tão difícil de encontrar. Exato, exatamente. Cada vez que... Claro, faz sentido. Cada vez que declara este senhor, ele explica uma história diferente e aponta o dedo a novos suspeitos. Ok? Exato. Como o Ramon continuava a inventar desculpas para não mostrar os registros da tal chamada, os investigadores apresentaram-se no velório do David, sem que ele soubesse, para requerer o telemóvel. Não havia registro no telemóvel porque parece ser que o Ramon fez um reset no telemóvel. Os investigadores então interrogam o tal Henrique e Juan. Estes dizem que quem tinha a pistola era o Ramon e dentro do bar, por debaixo do balcão e embrulhada num pano. Ok? Por isso é que eu fiz ênfase, claro. Recordemos então que no dia da morte do David havia um pano no balcão do bar com o cartucho da bala. Ok? Uma amiga do David declara que um domingo que o bar estava fechado, o David levou-a para ver o bar. Ok? Eu acho que ela não vivia na zona ou assim, então ele disse, passa e eu mostro-te o local e tal, e não sei o quê.
e que quando eles chegaram, o Henrique e o Juan estavam dentro do bar, tipo, tranquilos, e dizem ao David: tu o que é que estás a fazer aqui? Isto é meu. O bar é meu. Ok? Então, o que aconteceu foi, o Henrique e o Juan estavam tão admirados de ver o David ali, como o David vê-los a eles ali. Exato. Ok? Então, o David ligou para o pai para saber se sabia de alguma coisa. Discutiram um pouco e tal. Ou seja, primeiro discutiram o Henrique, Juan e David, e depois o David ligou ao pai e eles discutiram bastante sobre isto. Ok? A moral aqui é: o David não conhecia sequer esta gente, nem eles ao David. Ok? Eu já estou a ter aqui assim uma ideia. Exato. E com isto devo referir que é o fim da primeira parte deste caso. Sim, sim. Sim, se vocês querem ouvir o resto do caso, vão ter que voltar para a semana. E não vale ver o que aconteceu com o caso no Google, porque isso é de losers e de gente feia, ok? Na quinta-feira eu conto o resto disto tudo, tá? Pronto. Ai, olha, eu vou ser fiel. Eu não vou ao Google pesquisar nada. Good. Mas estou aqui, olha, estou aqui. Não, Fiquei aqui entalada agora, porque eu agora que estou aqui, tipo, meu Deus, eu consegui decifrar o que é que aconteceu. Exato. Só para a semana. Tu e todos, carinho. Toda a gente aqui decifrou o que aconteceu. Mas, devo dizer, porque é que vocês têm que voltar na próxima quinta-feira? Porque o filme ainda não acabou aqui. Não. Isto tem aqui coisas. Ainda tem mais perlim-pipins. Hombre, anda se não tem perlipipins. Eu estou para ver os perlim-pipins que o Ramon pôs para aí. Já vês. Pronto. Catarina. Bem, meus amigos, lembrem-se de subscrever no YouTube, no Spotify, seguir o nosso Instagram, Anitta Comete um Crime. Dar like, 5 estrelas, compartilhar com as amigos, amigas, amigues, porque aqui somos inclusivos para caraças. Everyone's entendem? welcome. E já está, trabalho feito. Só uma notinha aqui. Eu e a Catarina queremos dar um grande shout à nossa Micaela. Yes, a nossa Micaela. Exato. Eu vou pôr o Instagram dela aqui. Deixem-me só dizer que ela faz a minha sobrancelha on flick. Yes. É espetacular a fazer as unhas, as mãozinhas, os pezinhos. Portanto, eu vou deixar o Instagram dela para quem quiser. Exato. Ela foi espetacular a ajudar-nos aqui com o grafismo, o branding. Obrigada. Exato. Do nosso podcast. E é verdade, a Catarina não está a dizer isso porque vai ali fazer as unhas. Eu estive a ver o Instagram dela e a Micaela tem ela é talento. boa, não é? Ela tem criatividade no que ela faz. Ou seja, olá. Os desenhos dela, ela faz tipo tudo à mão. Tipo, acho que ela usou carimbos uma ou duas vezes e nem achou piada, então começou a fazer. Ela é mesmo boa, ela é mesmo, trabalha mesmo muito bem. Portanto, o Instagram dela vai ficar aqui, está aqui o nosso muito obrigada. Exato. Gosto muito de ti, miúda, és a maior. Love e you, já Micaela. sabem, subscrever, compartilhar, dar like, 5 estrelas, esses perlipipis todos. E vemo-nos para a semana, próxima quinta-feira. Besitos, gente guapa. Mua, mua.